Fala galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é o professor Evandro e a gente vai dar uma olhada agora em algumas questões da prova de Ciências Humanas que tocam em temas da sociologia. Então eu separei pra gente 3 questões que foram questões muito interessantes que abordaram temas fundamentais para a área da sociologia e que entraram na prova e que a gente vai ver aqui como que foi, como que elas foram estruturadas, de que forma a gente poderia resolver essas questões, entendendo quais foram as alternativas erradas, por quê e como as alternativas corretas elas estavam organizadas e o que era exigido de nós para resolvê-las. Então vamos lá para a primeira questão, que é a questão 50, e eu estou usando aqui a prova amarela. Então, questão 50 da prova amarela. Vem comigo. A questão 50 traz a seguinte imagem, que nós vemos aqui, que poderíamos chamar aqui de um ciclo, ou melhor, um espiral, né, da violência, né? Vamos dar uma olhada já nesse espiral e vamos tentar entender o que está sendo significado aqui. Qual é o significado disso? Mas quero chamar primeiro a atenção de vocês para o enunciado, que a gente sempre começa pelo enunciado para ficar mais fácil, né? Então, o ápice da ilustração nós vamos ver aqui em cima, né? Se traduz por uma conduta social caracterizada por quê? Então, nós temos que interpretar nessa questão aqui o que vem a ser esse ápice da ilustração, que nós já temos circulado aqui como a morte, ok? Mas isso se traduz, né, essa morte se traduz por um tipo de conduta social, algo que acontece na sociedade e que é mais ou menos comum. Vejamos que isso não há uma avaliação moral sobre isso, está sendo dito que é mais ou menos comum na sociedade, e essa conduta social é caracterizada por algo. Então, pelo que é caracterizado essa conduta social que vai resultar aqui na morte? Então, nós vamos ver aqui que para cada pontinho da nossa imagem nós temos um significado. Então, a lua de mel aqui, o significado é carinho, paixão, presentes, promessas, reconciliação, liberdade. A fase da lua de mel. Essa fase da lua de mel, na medida em que o tempo avança, ela vai para uma fase de tensão. Essa fase de tensão significa o quê? Insultos, humilhação, intimidação, gritos, ameaças, controle, isolamento, medo, conflito. Tensão. Essa fase de tensão, ela passa de novo, veja só, né, por quase uma lua de mel e vai chegar aqui na fase da agressão. Empurrão, beliscão, puxão de cabelo, sufocamento, agressão física nós estamos falando aqui, né? Que depois volta para uma fase da lua de mel e esse processo ele vai acontecendo, mas percebam o seguinte, nós temos aqui nessa imagem uma figura que vai afunilando, vai diminuindo, né? Ela não é reta, nós não temos sempre o mesmo momento, nós temos um intervalo de tempo entre uma coisa e outra, e esse intervalo ele vai diminuindo. Então, entre a tensão e a agressão, nós temos um intervalo muito grande no início dessa nossa, poderíamos chamar até de uma pirâmide aqui, né? Se nós fôssemos até o limite aqui, teríamos uma pirâmide. Então, há um intervalo muito maior na base dessa pirâmide, e esse intervalo vai diminuindo até chegar na morte. Bom, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um relacionamento abusivo, né? Nós estamos falando de uma conduta social que está calcada na diferença de gênero e que se trata de uma violência a partir de um marcador social importante, que é o marcador de gênero. Portanto, quando se resulta na morte aqui, que morte é essa? Quem é o agressor e quem é o agredido neste caso? O agressor aqui nós temos o homem e a agredida nós temos a mulher dentro de um relacionamento afetivo, amoroso, qualquer que seja o nome que a gente vai dar para isso. E, portanto, o ápice aqui, ele vai se traduzir por um tipo de conduta muito específica, que é a prática do feminicídio. O que seria, então, esse feminicídio, que é a nossa alternativa correta na letra B? A prática de
assassinato de mulheres, mas não por qualquer motivo, por um motivo muito específico. O assassinato de uma mulher pelo fato de ela ser uma mulher. Então, não é assassinar uma mulher assim como se assassina um homem, assim como... Não. Aqui há uma característica muito específica. O que motiva o crime é o fato de ela ser uma mulher. E isso se trata, então, é caracterizado por uma conduta social do sexismo e da violência de gênero que está muito bem descrito aqui nessa imagem como uma espiral de violência que vai encurtando, encurtando, e na medida em que tensão e agressão estão tão próximos que há um passo seguinte que vai ser... vamos imaginar aqui que se essa espiral fosse diminuindo, 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 tensão e agressão ficariam juntas, né? Juntaria aqui tensão, agressão e lua de mel, né? Então haveria ali como se fosse, né, uma explosão aqui nessa imagem. Portanto, teríamos ali a morte como resultado deste processo que se dá ao longo do tempo. Então nós não temos a cultura do cancelamento, não se trata de cancelar simbolicamente alguém, não se trata de negar ali algo, porque o que está acontecendo aqui acontece na prática, né? Não se trata de uma ação involuntária, porque ela é premeditada e ela é promovida com o interesse específico do agressor. E também não se trata de uma defesa de honra, porque nós não temos, e eu falei isso um pouco antes, né, na leitura dessa questão, nós não temos uma interpretação, ou pelo menos não temos uma imposição moral neste texto. Nós podemos fazer a interpretação, mas não há uma questão moral na própria proposição textual aqui. Ela é muito objetiva, né? Ela não está jogando para subjetividade, para conceitos como honra, e outros que poderiam entrar no campo da ética, ou melhor, da moral, de modo mais simplificado aqui, certo? Então aqui nós temos a letra B como alternativa correta, prática do feminicídio. Bem, vamos para a próxima questão da prova de Ciências Humanas, trabalhando com conceitos da sociologia. Vem comigo. Muito bem, pessoal, temos aqui a questão de número 81 do caderno amarelo, ok? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: o texto que guarda a grafia original da autora, né, a autora aqui, Carolina Maria de Jesus, expõe uma característica da sociedade brasileira. Então nós temos aqui um conteúdo muito importante, né, sobre a sociedade brasileira. Que é o quê? Então, qual é a característica da sociedade brasileira que está presente no texto, que está presente aqui nesse trecho do texto de Carolina Maria de Jesus, e que vai trazer, então, esse aspecto fundamental na nossa sociedade. E veja, olha a história aqui, a Carolina Maria de Jesus está falando aqui, ó. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto, um homem negro, né, que estava lendo o jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. Então o guarda civil espancou um preto e o amarrou numa árvore. O guarda civil, este, era branco. E há certos brancos que transformam o preto em bode expiatório. Quem sabe esse guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e que ainda estamos no regime da chibata. Então vejamos, aqui, mesmo depois de acabar a escravidão, né, porque ela está falando para nós que nesse texto, nesse contexto em que está sendo escrito o texto, já foi extinta a escravidão, ainda estamos no regime da chibata. Então, mesmo depois da escravidão, ainda há processos muito difíceis que ocorrem na sociedade e que são resultado dessa escravidão. E que processos são estes? Bom, a gente está falando aqui de algo que se estrutura. Se mesmo depois da escravidão isso continua acontecendo, significa que não é uma lei pura e simples que vai resolver esse problema, porque é algo estrutural. E que algo é esse? Bom, é o próprio racismo estrutural, já que a gente está falando das relações raciais, étnico-raciais aqui, entre o guarda civil branco e o preto, que inclusive aqui nem tem, não tem nome, não tem nada, não tem emprego, não tem, é apenas o preto, né? Então vejamos como isso está muito presente nessa sociedade estruturalmente. Não poderia ser a letra B, porque afinal de contas não se trata de uma questão sobre estar ou não estar empregado.
Não é uma questão de classe, não se trata da questão de renda, como diz a letra C. Não fala de uma exclusão informacional, porque a questão não é... Ó, veja só, um preto que estava lendo um jornal, não se trata de se estava lendo o jornal, se não estava lendo. O que é central aqui é o fato de que um preto foi espancado por um guarda civil branco, já que esse guarda civil ignora o fato de que a escravidão acabou. Faz de conta que não, né? E letra E, precariedade da educação, também não se trata de um texto sobre a precariedade da educação. O que temos aqui é a resposta de letra A, racismo estrutural. Bem, gente, vamos para a próxima e última questão da prova de Ciências Humanas, que trata de temas importantes para a sociologia. Vem comigo. Temos aqui a questão 52 da prova de Ciências Humanas, caderno amarelo, ok? Bom, a prova de Ciências Humanas, eu deixei essa questão aqui, inclusive, por último, porque ela é uma questão muito interessante, por mais que ela tenha sido resolvida antes, né? Aqui nós temos o seguinte, o texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social. Então, nós vamos ter que olhar para a questão aqui da seguinte forma, né? Vamos compreender qual é a estratégia utilizada, qual é o movimento social presente no texto e para que esse movimento social usa essa estratégia. Então, olha lá no texto. Após 7 anos da ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheirinho e Santo Dias foram inaugurados com a presença de representantes do governo federal, estadual e municipal. Quando a gente está falando de ocupação aqui, nós temos já um indicativo de algo. Se é uma ocupação em condomínios, nós estamos falando de um movimento social pela habitação, né? De um movimento social que reivindica a habitação, o direito à habitação na sociedade brasileira. Bem, essa ocupação aqui, então, ela passa por alguma mudança, porque há a presença de representantes do governo federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012, então já sabemos qual é o movimento social. E desde então, o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço. Então, o que eles estão querendo aqui? O direito de usufruir do espaço para a construção de casas. E por quê? Porque a Carta Magna, a Constituição, tá? A Constituição, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito da moradia. Qual é a estratégia desse movimento social? É a ocupação. Que movimento social é esse? Um movimento social pelo direito de moradia digna a todas e todos, que poderia ser, no caso aqui, vários, né, que nós temos aqui, mas um exemplo muito clássico, muito importante para a cultura brasileira atualmente, o MTST, né, o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto. Então aqui, este movimento social usa a ocupação como estratégia para quê? Para garantir esse direito, não é? Para reivindicar o direito de usufruir do espaço, porque a própria Constituição garante esse direito. Então, a estratégia do movimento social é usada dessa forma para garantir o preceito constitucional. Então, aqui a Carta Magna já está dando a letra para a gente, né? É a Carta Magna e o direito constitucional. Essa estratégia não é usada para fragilizar o poder público. Veja só, é o próprio poder público que está lá, né, depois de muita discussão, de muita luta, de muitos problemas, de muito enfrentamento, de muitos conflitos, mas está lá. Letra B, fomentar a economia solidária. A gente não tem aqui uma discussão de ordem puramente e, num primeiro plano, econômico, né? Então não se trata disso. Letra C, controlar a propriedade estatal. Veja só, né? Não se trata de um controle da propriedade do Estado, mas de um direito, né, de divisão dessas propriedades do Estado quando elas não são utilizadas. Porque o ponto central aqui deste movimento é que quando um imóvel, quando um terreno não é utilizado e está nas mãos do Estado, este Estado tem o dever constitucional, ok? Não é nada tirado na cabeça de ninguém. Está na Constituição que o Estado deve,
né, autorizar que esse território ali, essa terra, sei lá o que vai acontecer, seja destinado a pessoas que não têm, né, pessoas que não possuem essa moradia digna. Então aqui não se trata de controlar a propriedade estatal. E por último, incentivar a especulação imobiliária está longe disso, né? Porque a especulação imobiliária estaria relacionada à compra e venda de um imóvel e não se trata disso aqui no texto. Então temos a letra D, garantir o preceito constitucional. Ok? Bem, gente, vamos encerrando por aqui estas questões da prova de Ciências Humanas na parte de Sociologia. E para finalizar, quero só fazer um comentário rápido. A prova de Sociologia vem seguindo um caminho muito comum nas provas do Enem, né? Essas questões que abordam a Sociologia na prova de Ciências Humanas. E que caminho é esse? Trazer muitas questões sobre a sociedade brasileira, sobre a sociedade de modo geral e sobre as desigualdades. Apontar para quesitos da sociedade que são complexos, que são conflituosos, que não são de fáceis resoluções. Então, isso está muito presente na prova e com questões que, para quem está antenado, antenada, sabe mais ou menos quais são as discussões, conhece das atualidades, né? Uma prova que está se distanciando bastante das teorias clássicas e trazendo mais questões da atualidade, costuma ir muito bem nessa área da prova de Ciências Humanas, ok? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, espero que vocês tenham gostado, e abraços, beijinhos e carinhos sem ter fim. Tchau, tchau!